O fim de ano é um momento de reflexão não apenas sobre o que vivemos, mas também como gerimos os nossos recursos financeiros. É um período especial ao oferecer uma oportunidade única para avaliar erros e acertos e planejar o próximo ciclo com mais consciência. Pensando nisso, convidamos o especialista em gestão financeira, Wesley Gomes, para nos dar algumas dicas e começar 2025 com o pé direito. Wesley, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Para a gente começar, qual é o primeiro passo que devemos dar ao avaliar a nossa saúde financeira no final do ano? Então, Jaqueline, eu costumo associar finanças com sonhos. Eu acho que é o momento da gente ponderar quais sonhos conseguimos realizar e quais problemas também conseguimos resolver, se assim existiam problemas no início do ano, né? Perfeito. Acho que a gente tem que entrar nesse ponderamento para que a gente venha empregar o dinheiro realmente na resolução de problemas e também na concretização de sonhos. Sim. Eu costumo associar muito isso para que as finanças, elas passem a ser visualizadas de uma forma mais clara, de uma forma mais fluida e as pessoas realmente busquem utilizar o dinheiro da melhor forma possível, seguindo priorização, Sim. avaliando o que é que vale a pena empregar esse dinheiro ou não, né? O que acontece, e é um erro até grave, né, com as pessoas, que elas empregam o dinheiro sem uma priorização, sem uma reflexão, o que é que vale realmente a pena comprar. Sim. E o dinheiro ele vai se esvaindo. Quando se vê, chega-se a uma situação de endividamento, né, que as contas não fecham. Enfim, quando a gente pensa em finanças, tem que ter essa priorização anterior. Perfeito. Para que o dinheiro seja empregado da melhor forma possível e, claro, e os sonhos sejam realizados. Essa, inclusive, era uma pergunta, né, que eu faria agora sobre os erros. E aí você já adiantou e eu quero saber como é que a gente pode evitar, né, ele no próximo ano. Para a gente evitar erros, Jaqueline, eu costumo dizer o seguinte: para a gente ter um caminho, para a gente sair de um ponto A para chegar a um ponto B, a gente faz um roteiro. Perfeito. Né? Para a gente evitar erros nesse caminho, a gente tem que o quê? Criar esse roteiro. E ao criar esse roteiro, é o quê? Você desenvolver um orçamento. Orçamento esse que nada mais é do que você listar onde você vai empregar o dinheiro que você tem disponível. Certo. Né? O dinheiro, claro que tem limite, né? Todos nós temos limites com o dinheiro que recebemos, seja nós empresários, seja funcionários, nós temos limites, né, com esse dinheiro. E a gente tem que fracionar esse dinheiro e criar uma priorização. Começando desde coisas básicas, claro que essas têm que estar no topo, né, tipo habitação, transporte, alimentação, educação. E depois a gente pensar nos gastos considerados, entre aspas, supérfluos, que podem, a depender da limitação do orçamento, a gente até mesmo eliminá-los. Né? Sim. E aí muitas pessoas entram ano novo com aquela intenção, né? Quero economizar mais, só que aí acabam esquecendo disso ao longo dos meses, né? Tem alguma estratégia que dá para usar, né? Assim, para garantir exatamente que a economia se torne um hábito diário? Com certeza. Como a gente estava falando sobre roteiro, né? Sim. Eu costumo fazer e costumo orientar que os meus clientes façam, crie um planejamento, roteirize, né, no início do mês, você levante quais serão os seus gastos. Tipo uma planilha. Tipo uma planilha, pode ser até mesmo uma folha de papel. Sim, não há necessidade de fazer uma planilha ou então num app. Não, se você não tem um app, se você não tem uma planilha... Vai anotando Você mesmo. vai anotando mesmo. E listando, e claro, né, diante do que você tem de salário a receber, o quanto você vai conseguir arcar, né, com esses gastos. Como eu falei, desde os gastos básicos até os gastos eventualmente supérfluos, como lazer, uma eventual viagem, agora no final do ano, né, que nós estamos vivendo isso. Enfim, para evitar erros, é interessante que as pessoas listem realmente o que realmente pode gastar, né? E não se deixe levar pelos limites do cartão de crédito, né? Isso. Que muita gente pendura a... Eu vou deixar lá no cartão, né? Põe aqui no cartão. Vamos colocar no cartão, um dia eu pago. Tô sem dinheiro agora, mas vou botar aqui no cartão, né? Só que o cartão, na verdade, ele tem que ser considerado como um meio de pagamento, né? Sim. E não como algo excedente que você tenha de valor para gastar.
né? É um meio de pagamento que você deve fazer um bom uso para que no próximo mês você possa, de acordo com o salário que você tem, ou o prolabore eventualmente que você tem sendo empresário, você consiga honrar e consiga pagar e não entre naquela bola de neve de pagar um mínimo, criar um parcelamento, enfim, que aí vai entrar consumir... naquela bola de neve que a gente chama, né? Exatamente. E aí você falou sobre empresário também, né? No caso das empresas, microempreendedores individuais, o planejamento também é essencial nesse caso? Com certeza. Muita gente, Jaqueline, pensa que o planejamento ele só é aplicável em médias e grandes empresas, mas desde os microempreendedores individuais, eles devem considerar o planejamento sim como prioridade. Ao você adentrar um ano, você deve listar o que é que eventualmente vai acontecer ao longo dos meses e até mesmo se preparar, porque é normal para as empresas no geral ter períodos de sazonalidade, tanto de alta quanto de baixa. Perfeito. E os empresários têm que prezar por um capital de giro, por uma reserva mínima para que consiga passar por esses momentos mais adversos da melhor forma possível, sem gerar um endividamento, enfim, consiga realmente manter o caixa no positivo, sem surpresas desagradáveis. Isso é muito importante. Inclusive, né, esse período de fim de ano acontece de muitas empresas contratarem, né, várias pessoas para poder desenvolverem, né, bons serviços, oferecer bons atendimentos. E aí no início do ano essas pessoas que são aqueles chamados contratos temporários, né? Uhum. E aí depois essas pessoas saem da empresa, mas o que entrou na empresa acabou não compensando aqueles contratos e acaba virando, né, no início do ano, aquela bola de neve que não conseguiu nem compensar os pagamentos dos funcionários, né? Então Exatamente. tem que ter até o certo cuidado na hora da contratação do fim de ano, né? Tem que ter um levantamento, é importante tudo isso, Com né? certeza. Para que possa entrar o ano novo realmente de uma forma mais tranquila, né? Porque O empresário, ele tem que ter a clareza de todos os custos diretamente vinculados às vendas que eles fazem, né? E aí a gente pode destacar a parte dos impostos, taxas de cartão, taxas de boleto, eventualmente, e até mesmo esses custos fixos, como você falou, né? Folha de pessoal, gastos com contador, enfim, gastos com aluguel, que tem uma tudo boa... tem que estar tudo planilhado, tudo. Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, para que você consiga passar por um ano sofrendo o mínimo possível ou até mesmo surfando ondas favoráveis, você deve planilhar e projetar como é que vai estar o seu caixa ao longo desses 12 meses. Excelente. E aí, qual é a orientação para o empresário que está finalizando o ano assim bem apertado, sabe? Sem planejar o ano que vem, inclusive, porque as contas estão desorganizadas, está super desanimado. Então, Jaqueline, eu costumo dizer o seguinte, que um ano que está por vir, sempre a gente alimenta esperança, alimenta bons ventos. Porém, os números nunca mentem, né? E a dica que eu dou realmente é que o empresário, ele sente um momento, agora no final, início do ano, para realmente desenvolver esse planejamento, enxergando qual vai ser a dinâmica do fluxo de caixa dele nos meses que estão por vir, para que ele, de uma forma proativa, possa desenvolver uma gestão com mais previsibilidade para tomar decisões de uma forma anterior ao que pode vir e consiga, dessa forma, colher melhores frutos, evitar perrengues, né? Quando a gente tem essa projeção, só para ser mais exemplificativo, a gente evita, Jaqueline, a necessidade até mesmo de uma contratação de um capital com a taxa de juros mais alta. Ou seja, se você, no mês de janeiro, você já enxerga eventualmente que seu mês de maio vai ser um mês ruim, você já pode eventualmente buscar contratar crédito de uma forma bem pesquisada, ponderando taxas de juros, condições de pagamento, para que você consiga acesso a melhores créditos. Não deixe para contratar o crédito lá no mês de maio a taxas abusivas e sem um estudo prévio. Sem um estudo prévio, né? Exatamente. Isso é muito importante. E para as pessoas que também estão passando pelo perrengue de fim de ano. Então cheguei fim de ano, queria fazer até uma festinha em casa, mas estou sem grana, estou sem dinheiro, sem perspectiva para 2025. Não vou fazer nada, nem vou me organizar. Uhum. Acaba, né, que a pessoa desanima. Qual é a dica, né, para quem está assim? Costumo dizer o seguinte, que em momentos de aperto, Jaqueline, nós temos que ter criatividade. Muita gente
pensa que só pode ser feliz ao fazer festas grandiosas, mas ao a gente desenvolver a criatividade e buscar empregar o nosso capital dentro do limite que nós temos de disponibilidade, e, claro, desenvolvendo a criatividade, desenvolvendo até a união familiar, sim, com certeza vai ter mais representatividade do que querer desenvolver uma festa que não cabe no orçamento. Excelente. E depois ter que pagar a conta por muitos meses de 2025, né? Excelente. Ó, quero agradecer demais suas dicas, tá bom, Wesley? Muito obrigada pela participação. Espero, né, que essas dicas compartilhadas, elas sirvam, né, porque foram de extrema importância para todos, né, e para quem está em casa acompanhando, esse foi o nosso planejamento financeiro, dicas de como organizar as finanças para 2025 com o nosso querido Wesley Gomes, especialista em gestão financeira. Ótimas dicas, né, gente? Vamos lá. Positividade é a palavra de ordem, tá? E foi muito bom ele falar sobre esse assunto, né? Principalmente para você que está assim meio que desesperado. Ah, não dá para fazer nada. Gente, o mais importante é ter positividade, tá? Não dá para fazer do jeito que você sonhou, faz do jeito que você pode, né? Nesse momento. Futuramente você vai fazer do seu jeito, do jeito que você sonhou. Mas com positividade, com as pessoas com quem você ama. Não importa como você vai estar, mas com quem você vai estar, tá bom?